Bom dia a todos. Declaro aberto a 56ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 95 de 2013 dessa comissão, de autoria de senadores e de outros, para debater o tema Fundos de Pensão e a Dignidade da Pessoa Humana. Convido Paulo Brandão, o senhor Paulo Brandão, que é diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas e anistiado do sistema Petrobras e Petros, FENASP. Eu vou fazer uma pequena introdução, que é de praxe. Um dos focos dessa comissão é combater as distorções que afetam o nosso sistema previdenciário. É antiga essa luta que nós todos travamos aqui, tendo um objetivo comum, entre elas, por exemplo, só acabar com o fator previdenciário, que não precisa aqui eu falar, que corrói tanto o salário dos trabalhadores. A preocupação que nos traz hoje é motivo maior de ter requerido essa audiência pública, não se relaciona a qualquer dos sérios problemas observados no regime geral, mas o desejo de discutirmos sobre a grave ameaça que paira sobre o sistema de previdência complementar, mais especificamente sobre os participantes assistidos pelas entidades fechadas da Previdência Complementar, também conhecidos como fundo de pensão. Tem se tornado flagrante a tendência à adoção de medidas pelas patrocinadoras, em conjunto com as próprias entidade de previdência complementar, no contexto atualmente vivido pelos fundos de pensão, e que aí nós ficamos muito preocupados que o principal motivo apontado pelas entidades é pela forma como está sendo feito essa questão, que reside na não manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios definidos. Bom, muito mais do que eu ler toda uma análise feita aqui pela consultoria, é deixar os nossos convidados falarem, e eles vão, naturalmente, expor qual a maior razão de estarmos hoje aqui reunidos nessa comissão. Passamos a palavra agora para o senhor Paulo Brandão. O senhor Paulo Brandão é diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do sistema Petrobras e Petros. Mesmo tempo. Bom dia a todos. Quero saudar a todos os presentes, ao senador Opaim e à mesa, e agradecer ao senador o convite à federação para estar presente para debater um tema da maior relevância para os participantes. Quero dar também bom dia a todos os telespectadores da TV Senado e dos ouvintes da Rádio Senado que estiverem nos ouvindo e vendo esta hora de grande importância para o sistema de previdência complementar, porque se debate, numa audiência pública, um assunto de alta relevância e que eu espero que ele repercuta, seja na própria corpo de senadores, no plenário, seja isso levado ao plenário do Senado, pelo senador Paim, tenho certeza que o fará, porque é da maior relevância. O sistema de previdência complementar é de importância vital para a economia do país. E é de uma importância vital para a segurança do sistema, a confiança no sistema, para que se continue a existência de fundos de pensão nesse país. Porque se nós perdemos a credibilidade, se o participante perder a credibilidade no sistema, o sistema não vai adiante, não vai ajudar a economia do país. Então, é de fundamental importância que o direito do participante seja tratado com a maior seriedade. O papel da Previc, que sucedeu à Secretaria de Previdência Complementar, que foi criada pela Lei 6435, justamente naquela época em que se verificava que os municípios não estavam atendendo aos seus compromissos, que as entidades da época não atendiam aos seus compromissos com os participantes, e a lei veio justamente para tentar
a defesa do interesse do participante. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é que isso não se dá dessa forma. E, no caso da Petros, por exemplo, nós temos lá umas situações que já levamos isso ao conhecimento do ministro da Previdência, já levamos ao conhecimento da Previc, é de que existe um descumprimento da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, através da emenda constitucional número 20, trouxe a obrigatoriedade da paridade de gestão. E a paridade de gestão nos três níveis de colegiados. No entanto, as leis complementares 108 e 109 só privilegiaram os conselhos deliberativos e o conselho fiscal. Algumas entidades, como a Previ e a FUNCEF, abriram para a diretoria. Apenas até hoje, embora nós tenhamos já aprovado uma alteração no estatuto, para que isso aconteça, até hoje não aconteceu a eleição de diretores para a diretoria. E isso não adiantaria somente a eleição, como é para os conselhos deliberativo e fiscal, se não se fizer um disciplinamento do poder de voto do presidente, voto de desempate do presidente do Conselho Deliberativo, porque se o Conselho Deliberativo, o presidente, tiver, como é o caso da Petros, poder de votar em qualquer tema, a patrocinadora tem um domínio total da entidade e o participante é mero espectador, embora tenha conselheiros eleitos, tá certo? Não adianta nada, porque todas as propostas dos conselheiros eleitos são tiradas de pauta ou são desaprovadas, ou são aprovadas por voto de Minerva, da patrocinadora, e a patrocinadora faz o que quer. Se na realidade houver disciplinamento do voto de qualidade do presidente dos conselhos, por exemplo, deliberativo, ele não poderia exercer o seu voto, presidente, senador, nos casos de alteração de estatuto, alteração de regulamento, porque se assim não for, a Petrobras, no meu caso, faz o que quer no fundo de pensão, fecha plano, relimita plano, divide plano, faz cisão de plano, e a Secretaria, infelizmente, tem acompanhado isso e não tem, realmente, ao nosso ver, feito um exame mais apurado dos objetivos que traz essas questões que têm afetado diretamente o interesse do participante. Então, é de fundamental importância que haja limitação. O deputado Bezoini tem um projeto de lei que tramita na Câmara de Deputados que trata desse assunto, da paridade de gestão dos fundos de pensão, porque é da maior importância que o participante realmente tenha condições de participar da gestão do fundo em igualdade de condições com a patrocinadora, porque senão as coisas não acontecem de forma paritária. E é preciso que o Senado da República tenha atenção para isso. Como consequência disso, houve uma alteração do estatuto anteriormente à existência da eleição para o Conselho Fiscal, onde a paridade se dá, na realidade, pela legislação, onde o presidente do Conselho Deliberativo é da patrocinadora e o Conselho Fiscal é do participante, mas isso não funciona, porque o Conselho Fiscal não tem, na realidade, o poder de não aprovar as contas, porque ele simplesmente não aprova e o Conselho Deliberativo, com voto de Minerva do presidente da patrocinadora, aprova as contas. Por absurdo, as contas da Petros não são aprovadas há 9 anos pelo Conselho Fiscal. E o que isso não acontece nada, na realidade, não se é chamado, o Conselho Fiscal não é chamado pela Previc para demonstrar ali, tá certo, quais são as razões de que não aprovaram essas demonstrações financeiras. Pode estar certo, pode estar errado, o Conselho Deliberativo pode estar certo, mas, na verdade, os conselheiros eleitos no Conselho Deliberativo também não aprovam as contas. E o voto de Minerva do presidente aprova as contas e fica por isso mesmo.
Então, na realidade, é fundamental para a paridade de gestão que haja um disciplinamento pela Previc, uma interferência da Previc nos estatutos das fundações, para que essa paridade se dê realmente, onde o voto de qualidade do presidente seja disciplinado de forma que isso... Nós fizemos no Conselho Fiscal da Pesca, fui presidente da primeira eleição que teve lá, o regimento interno do Conselho Fiscal. Pois bem, no Conselho Deliberativo, até hoje, nós estamos lutando para que haja um regimento interno, justamente para quê? Para que haja o disciplinamento do presidente do Conselho, para que haja o quê? Fique bem claro quais são os direitos e deveres dos conselheiros, quais são as possibilidades. Os conselheiros eleitos apresentam projetos para o Conselho, apresentam propostas e simplesmente são tirados de pauta quando não interessa a patrocinadora. Então, presidente, só alongando só por alguns segundos, essa oportunidade que é importantíssima para nós. Tem mais 5, se pedir mais 5 eu dou também. Porque além de ser dirigente da Federação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, eu sou também conselheiro eleito. Conselheiro do Conselho Deliberativo, reeleito. Eu fui eleito no Conselho Fiscal, fui eleito no Conselho Deliberativo, fui reeleito no Conselho Deliberativo. Então, tenho, na realidade, junto com o Braulio, a honra de ser criador da ANAPAR, e lamento não estar aqui presente. A ANAPAR seria importante que aqui estivesse, porque é uma entidade que deve defender o interesse dos participantes, e o faz, inclusive com o assento do Conselho de Gestão, conquistado por nós, naquela ocasião. Que aqui esteja presente e faça gestões sobre isso, no sentido de disciplinar a importância da paridade de gestão nos fundos de pensão, principalmente o disciplinamento do poder de voto de qualidade do presidente. Isso vai dar maior importância. A outra questão importante é que o Conselho Fiscal, quando não aprova as contas, seja realmente considerado um debate pelo Conselho Deliberativo a fundo, para que o Conselho Fiscal demonstre, certo? Para que o Conselho Deliberativo não simplesmente não aprove as contas sem que isso seja levado em consideração. Por 9 anos isso é feito na peça e não acontece nada. Pode estar certo, o Conselho Fiscal pode estar errado. Mas naquela ocasião, em 2003, quando nós não aprovamos pela primeira vez como presidente do Conselho, lá estavam as dívidas da patrocinadora Petrobras com o fundo, que só foram pagas ainda, não foram pagas pela metade, num acordo esdrúxulo, numa ação civil pública, que ainda está em curso, e ainda falta valores a serem pagos, que foram demonstrados, inclusive, numa perícia judicial. E até hoje isso não é feito. E a entidade está com déficit atualmente. Evidentemente é por causa da conjuntura, como disse o Braulio muito bem, evidentemente a conjuntura não tem sido favorável, mas se realmente o dinheiro fosse aplicado, realmente fosse colocado e aportado como devia, certo? Teria rendido, inclusive, bastante nesse período para atender a essas necessidades. Então, para finalizar, presidente, eu queria dizer que a outra preocupação nossa, dos conselheiros eleitos da federação, é a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio é uma coisa que agride o direito do participante, principalmente os participantes que acreditaram no fundo, tá certo? E não veem, na realidade, o compromisso do patrocinador sendo feito, porque o patrocinador deve ter o direito de retirar o patrocínio, porque senão nenhum patrocinador faz fundo de pensão nesse país. Mas modos e rebos, ou seja, o patrocinador pode retirar o patrocínio dali para frente, mas dali para trás ele tem que cumprir o compromisso e a secretaria tem que, evidentemente, cobrar isso, e a resolução não se dá nesses termos, porque o participante participa num fundo, num plano de benefício definido, e quando a retirada de patrocínio ele é jogado num plano de contribuição definido, todo mundo sabe que seguro coletivo é uma coisa, seguro individual é outra, e o valor que ele tinha no fundo coletivo não cobre o benefício que ele vai ter no fundo de benefício definido. E isso é uma agressão ao direito do participante, isso tem que se acabar, isso tem que ser visto, a resolução tem que ser alterada e o Senado da República tem que atuar para que seja modificado. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senhor Paulo Brandão, diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas
e anistiados do sistema Petrobras e Petros. Muito bem, esse foi o doutor Gaíso. O doutor Paulo Brandão pediu a palavra, então nós vamos seguir daqui para lá. Fala o Paulo Brandão, em seguida fala o José Maria e vocês dois falam na sequência. Senador, todos podem falar sobre tudo que foi falado aqui. Eu pedi a intervenção agora para justamente falar sobre essa questão, que parece uma lenda. Essa questão que quem paga a conta, e muitas vezes nós temos visto no passado, quando era manchete nos jornais, rombo nos fundos de pensão, etc., que nunca existiu, na realidade, dizer que o Tesouro é que ia pagar, quando isso não existe. O Tesouro não paga pensão, coisa nenhuma. E também aquela questão de 4 por 1, 3 por 1, 5 por 1. A PES, por exemplo, quando foi criada com paridade contributiva, igual contribuição participante e patrocinadora. No entanto, durante quase 8 anos, o participante pagou quase 3 vezes mais que a patrocinadora, porque existia um acordo de retorno de fundo de garantia que não aconteceu para os não optantes, e a patrocinadora não reajustou as suas contribuições. Então, o participante pagou mais no início do fundo do que a própria patrocinadora. Então, essa lenda que a Petrobras pagou 3 por 1, 4 por 1, aí depois, a partir de um determinado momento, quando foi citado pelo DERB, em 84, houve uma alteração, onde a Petrobras se obrigou a fazer a contribuição com relação à insuficiência patrimonial, que houve aumento necessário para cobrir déficit. E agora, por exemplo, a partir de 2008, a paridade contributiva, a patrocinadora contribui igual a soma do participante, patrocinador e aposentado. Então, é uma lenda esse negócio de quem paga a conta, se é o público ou se é o Tesouro Nacional, etc., sobre fundo de pensão. Depois, senador, gostaria de falar um pouco sobre a questão do acordo coletivo, onde há uma intromissão na relação contratual que foi introduzida pela emenda constitucional número 20, que definiu como a relação de participante e fundo de pensão, ou entidade de previdência complementar, é uma relação contratual. No entanto, esse contrato não é rigidamente obedecido com a palavra, inclusive, do próprio governo, da presidente Dilma, que diz que todos os contratos devem ser honrados. Isso não acontece. E isso é justamente a obrigação que a gente sempre previa como fiscal para isso. E nós temos sido, eu digo de passagem, que a Previc tem nos atendido sempre que nós solicitamos audiência, etc., principalmente na gestão atual. Mas, no entanto, no acordo coletivo, há entidades sindicatos não representam todos os participantes, que tem sindicatos que são de outra federação, existe a Federação Nacional dos Participantes, que nós estamos em juízo para poder participar do Central do Acordo Coletivo, introduzem, por incrível que pareça, no Acordo Coletivo, uma tabela que a gente chama de congelada, que define a relação, como é a correção do benefício do participante, quando isso está na relação contratual entre Petros e participantes, está bem definido ali no seu artigo 41. Então, há o quê? Hoje nós temos mais de 25 mil ações no juízo, o Rogério Derber é um dos patrocinadores de muitas delas, certo? Por causa disso, a desobediência. E depois, o Tribunal Superior do Trabalho define que a peça anja errada, a gente faz uma proposta no Conselho Deliberativo para sanear isso, no entanto, isso não acontece, a diretoria da PES continua fazendo errado, embora o STI já tenha baixado uma orientação jurisprudencial que diz que está errada a execução da correção do benefício, e a Previc, na realidade, não exerce o seu poder para obrigar a Petros, pelo menos, para obrigar a fazer o que o Tribunal Superior do Trabalho manda. É isso, senador. Bom, nós vamos dar para a mesa, sem prejuízo da tua fala, 5 minutos para os nossos convidados. Eu vou começar com o doutor Paulo Brandão, para os seus 5 minutos e as suas considerações finais, e responder qualquer questionamento que entenda que deva fazer. Eu lamento a ausência do
senador Wellington agora, porque ele volta. Eu ia falar justamente das lutas que nós tivemos no passado e onde trabalhamos juntos no gabinete do saudoso Nelson Marquesan, seu conterrâneo. O Rio Grande do Sul morreu num acidente. Onde tivemos uma luta enorme no Congresso para evitar que acabasse com os fundos de pensão, principalmente das estatais, porque a reforma que vinha naquela ocasião ia liquidar conosco. Nós tivemos a oportunidade de colocar numa emenda de redação a palavra normal, onde limitou o máximo de contribuição das patroas a palavra normal, que se não tivesse essa palavra, inviabilizava os fundos, porque agora é possível, não a normal, mas a extra. Então, para cobrir o fundo de pensão, é permitida a extra. O Braulio sabe muito bem disso, eu estou junto conosco aí naquelas lutas aqui no Congresso Nacional. Mas eu queria dizer que o eminente diretor superintendente da Previc, brilhante, aliás, companheiro, vou chamar assim, porque é assistido como eu, ele é muito hábil na sua fala e muito inteligente, onde ele tirou um pouquinho o corpo fora da Previc, quando ele disse que nada que eu falei pode ser feito a não ser mudando a legislação. Não é verdade. E aí está a sua habilidade e inteligência, mas você não vai fugir dessa. Porque, na realidade... Ele vai falar lá no fim da rodada porque, toda. na realidade, a lei complementar 108/109 diz o seguinte: o presidente dos conselhos, tanto do fiscal como da patrocinadora, tem o voto de desempate, ponto. Mas não diz como é esse voto de desempate. Onde é que diz isso? Ou no Estatuto, ou no regimento interno do Conselho Deliberativo. E isso aí, a Previc pode, sim, companheiro, fazer uma intervenção para mostrar que no Estatuto, e não tendo regimento interno, a entidade está descumprindo a Constituição Federal. E a própria... E está usando mal, digamos assim, a legislação 108/109. Então, o que nós, na realidade, desejamos é justamente isso. E é necessário que a Previc analise o Estatuto e veja que, na realidade, o que se pode fazer, e está lá, inclusive, a proposta de alteração do Estatuto, é alterar, justamente, criar o regimento interno, limitando, justamente, o voto, que é o que o Bezoini, no seu projeto, apresenta. E isso, Casóbio, não precisa, companheiro, de modificar a legislação. Não precisa. Basta uma alteração ou a criação do regimento interno onde isso fique disciplinado. Basta isso. E eu queria, na verdade, reforçar, senador, de que hoje a Débora apresentou com muita propriedade a questão que eu já falei, que é o cumprimento do contrato. O contrato entre participante e o fundo de pensão, no caso da PETRO, regulamenta como é a revisão do benefício do participante. Está no contrato. Não pode um acordo coletivo, feito por parte dos interessados, colocar um parágrafo que diz que os benefícios, a revisão dos benefícios de uma parte do todo, que são os não repactuados, se dá de acordo com uma tabela congelada para o quê? Para burlar justamente o contrato. Então, é de uma ilegalidade flagrante isso. Essa cláusula coletiva é de uma ilegalidade flagrante. Então, eu queria encerrar minhas palavras dizendo, senador, que, na realidade, e é o companheiro, diretor superintendente da Previc, chamado assim, porque é um assistido como eu, que, por favor, analise melhor isso. Não precisa de uma alteração na legislação, não jogue para cima, mas vamos criar no nosso meio mesmo a solução. Muito obrigado. Essas foram as últimas palavras nessa audiência pública. Teremos outra do Dr. Paulo Brandão.